O senador Sérgio Moro reagiu a declarações do ministro do STF Gilmar Mendes, que ironizou sua atuação na Operação Lava Jato e fez ataques pessoais durante sessão da corte. Gilmar afirmou que parte da imprensa que apoiou a Lava Jato não fez autocrítica após as revelações da Operação Spoofing, que expôs mensagens trocadas entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro. Em seguida, tirou sarro da sua dificuldade com a língua portuguesa. Moro respondeu nas redes sociais. Disse que Gilmar tenta desviar a atenção de reportagem da revista britânica The Economist, que fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e citou a proximidade entre ministros e setores empresariais. As críticas a Moro vieram durante sessão solene que marcou os 135 anos do Supremo, nesta quinta-feira. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E veja, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. Em sua tese de doutorado, disponível na biblioteca da Universidade Federal do Paraná, Moro exibiu seus conhecimentos do idioma. Em um trecho de agradecimento, ele agradeceu a um colega pela revisão do texto, com S em vez de X. Mas os erros de português de Moro certamente não param por aqui. Durante seu depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em meio a um processo que podia levar à cassação de seu mandato, ampliou sua série de lapsos linguísticos curiosos. Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim, com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. Em uma entrevista, quando questionado sobre quais biografias ele já leu, Moro não conseguiu responder. O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Ouve música, leituras. Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia, puxa vida, eu tenho uma péssima memória, mas... Faz esse tempo todo, doutor? Ah? Faz esse tempo todo, doutor? Em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, Moro pronunciou errado a palavra cônjuge diversas vezes. A possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge, baseado na violenta emoção, e seja aplicável a esse dispositivo, porque não haveria uma situação de legítima defesa. Ao contrário, o que poderia eventualmente acontecer é a mulher ser atacada pelo marido e a mulher reagindo, eventualmente cometer algum excesso e não vinha a ser condenada como uma homicida por conta de ter agido sobre a questão da violenta emoção. Por meio de um post feito no antigo Twitter, o senador escreveu: breve visita ao Senado, agora como senador eleito, sob as benções do busto de Rui Barbosa. Precisamos ser os guardiões da República. O correto seria bênçãos. Por causa de um comentário do colunista da Gazeta do Povo, que falou sobre a história estar sendo reescrita por gente de mãos sujas, Moro respondeu com sua opinião. Deve ser a tal da nova história reescrita, em breve nos livros do MEC se não determos o PT. O correto é detivermos. Na live do Café da Manhã desta sexta, Kiko Nogueira e Thiago Suman comentaram sobre as declarações de Gilmar Mendes. Se a gente vivesse num país decente, esses jornalistas teriam sido já demitidos, estariam fazendo assessoria de imprensa, sei lá, com todo respeito aos assessores de imprensa. Mas os jornalistas que ele está se referindo aí, um deles é o filho da Miriam Leitão, tá lá na Globo, meio clandestino, escondido e tal. Outros... o Josias de Souza, por exemplo, ele aparece nos diálogos da Operação Spoofing, corrigindo mesmo textos do Deltan Dallagnol. Não é o único, tem vários. É um casamento assim horroroso, tá? É um contubérnio, é um troço assim de uma promiscuidade nojenta que mereceria uma reflexão
da mídia brasileira. São as E no mínimo, festinhas do Epstein em forma de texto, né? são, cara, são, exatamente. Você levanta uma questão boa. A gente nem sabe, né, se teve, sei lá, festinha de fato com prostitutas russas, mas não precisa, porque é mais Olha, sujo, cara. a É mais caixa amarela sujo. do Toffoli foi jogada para lado, né? A festinha da caixa, Então, a caixa amarela das festinhas que o Toffoli então, investigava ficou no rodapé do interesse público depois da coisa do Master, né? então. E aí eu queria chegar nesse ponto também. Nós demos um texto aqui, e foi feito a quatro mãos, comigo e com o Eduardo Magro, que é ele é estatístico e um cara muito bom, hein? E estava apontando o pecado do STF ao não destruir a Lava Jato, talvez por uma certa arrogância, por uma certa soberba. O Aras fez um serviço muito bom ao desmontar a estrutura administrativa da Lava Jato em Curitiba. Ele acabou com aquilo, sabe? Ele chegou lá e, com atos administrativos, desmontou o aparato policial da Lava Jato, tirou o poder do Dallagnol e da turma toda. Perfeito. O STF deveria ter levado isso adiante, né? O Gilmar deveria ter levado isso adiante. Esse discurso do Gilmar Suman, 1 ano atrás, 2 anos atrás, seria devastador. No meio dessa barafunda toda, Lulinhas, Master, não sei o quê, passou batido. Nós estamos dando aqui. Nós estamos dando aqui. Nós demos ontem também. O que a mídia está se apegando? A essa blague do Gilmar, essa piada dele sobre o Moro saber escrever com tigela, com G ou com J, que não sabe. Que não sabe. Mas, infelizmente, o próprio Supremo, eu acho que assim, foi batendo, mas num determinado momento, o Toffoli, com essa caixa amarela, não jogou isso no ar. Cadê isso no DCM, o conteúdo da caixa amarela? Não precisa dar para a gente, então. Não precisa vazar para a gente. Mas cadê ele fazendo questão de que esse conteúdo da caixa amarela fosse aberto de uma maneira que a gente pudesse ver os crimes da Lava Jato ao vivo e a cores, como merecem ser vistos? Não houve esse esforço por parte do Supremo. O ministro Dias Toffoli, inepto, já falei aqui várias vezes, e um cara que tem aí problemas com a própria imagem, ele se dedicou a indenizar ou devolver dinheiro para empresários que foram, tudo bem, investigados de maneira criminosa pelo bando do Moro. Mas o que isso passa como recado para a sociedade? Que o Toffoli estava protegendo bandido, sabe? Se fosse o Gilmar, se fosse o Alexandre, não teria sido dessa maneira. O Gilmar faz o diagnóstico perfeito, mas o timing é desastroso.